Salmo 150. Salmo 150. O último salmo, o último cântico. E nós vamos ler com participação de toda a igreja. É um salmo conhecido, mas que precisamos relembrar de algumas coisas que são importantes. Salmo 150. Quantos versos tem esse salmo? 6. Nós vamos fazer com participação de toda a igreja, mas nós vamos começar com as irmãs. As irmãs estão presentes, sim ou não? Sim. E os irmãos? Sim. Eu só ouvi a voz do Gilmar. Os irmãos estão presentes? Sim. Aí, parece que já deu uma animadinha aí no negócio, né? Bom, nós vamos ler, as irmãs vão começar, os irmãos vão ler os pares, e nós vamos encerrar esse texto, tá bom? Vamos lá? 3, 4. Aleluia. Louvai a Deus, Senhor, louvai, Senhor, obra do seu poder. Perder, Senhor. Louvai, Senhor. Louvai consoante a sua muita grandeza. Louvai ao som da trombeta. Louvai Senhor. com harpa. Louvai com arcos e danças. Louvai com instrumentos, cordas e com cordas. Louvai com símbolos sonoros. Louvai com instrumentos. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Todo mundo junto agora. Esse último verso. Vamos lá? 3, 4. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Eu confesso que eu fiquei meio que desesperado quando vocês começaram a fazer a leitura. Porque todo ser que respira louve ao Senhor. Então aí eu pensei comigo, eu acho que a gente vai precisar de algumas... Como que chama aquele negócio de oxigênio? Cilindro, porque não é possível. Está todo mundo vivo aí? Está todo mundo vivo, está todo mundo aí? Está todo mundo respirando? O coração está batendo certo, está batendo pontualmente. Alguns estão, com a pressão alta, outros com pressão baixa, mas isso faz parte da nossa vida. Precisamos consultar os médicos, e não há problema nenhum sobre isso, para alinhar, para o batimento funcionar certinho. Mas esse texto fala sobre 6 razões das quais nós precisamos entender. Por que precisamos louvar ao Senhor? 6 razões porque todo ser que respira deve louvar ao Senhor. E esse salmo, o livro de Salmos, ele termina de forma intencional, objetiva. Não termina com pedido, não termina lamentando, termina com um chamado para a sua geração e ecoa nos dias de hoje. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Depois de tantos capítulos de luta, depois de tantos salmos de oração, de queda, de arrependimento e de vitória, nós encontramos Deus nos conduzindo a um ponto final. Nós precisamos louvar ao Senhor. Os cânticos do início desse culto foi referente a isso. Nós precisamos louvar ao Senhor. Gratidão, reverência, temor, porque Ele é soberano e a sua bondade está sobre nós. A sua bondade está sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a nossa casa, sobre o nosso trabalho. O Senhor tem derramado suas bênçãos materiais e espirituais, e não porque nós somos merecedores, porque se depender do nosso merecimento, talvez a gente não mereça, mas Ele tem feito exclusivamente, unicamente pelas suas misericórdias. As misericórdias do Senhor alcançou você. O Senhor se agradou de você, para que você pudesse estar aqui hoje, ouvindo que todo ser que respira deve louvar ao Senhor. Você foi criado, e talvez você não saiba,
que todos nós precisamos ter uma identidade, precisamos ter um propósito de vida. Qual é o nosso propósito? E acima do propósito, né, que nós entendemos do nosso dia a dia, dos nossos talentos, das nossas habilidades, das nossas profissões, nós precisamos entender uma coisa: nós nascemos com o objetivo de glorificar ao Senhor. Todo ser que respira deve louvar ao Senhor. O Salmo 150, ele não é apenas um cântico, é um chamado para todos. Crianças, adolescentes, jovens, adultos, todos. Dentre eles, nós encontramos 6 razões claras pelas quais todo ser que respira deve louvar o Senhor. E a primeira razão está no versículo 1. No verso de número 1. Louvai ao Senhor no seu santuário. No seu santuário. O santuário, irmãos, não é apenas o prédio. Fique super tranquilo, não é apenas sobre o prédio da igreja. O texto não está limitado ao local. Não está. O local físico, aonde nós congregamos, a igreja, o templo físico, é um lugar de reunião, é um lugar de comunhão, é um lugar de ensino. Esse lugar foi consagrado especificamente para que nós pudéssemos estar reunidos. Como eu sempre costumo dizer, e você já deve ter ouvido eu falar mais de uma vez, quando uma pessoa está interessada em alguma coisa, ela vai naquele lugar de origem. Por exemplo, quem quer comprar remédio vai aonde? Vai à farmácia, não vai? Quem precisa abastecer o carro vai aonde? Ao posto de gasolina. Quem precisa de pão vai à padaria. Quem precisa de médicos vai ao hospital. Mas nós estamos reunidos aqui exclusivamente para adorar ao Senhor. A igreja se reúne, é um local onde nós entendemos que esse local não é algo nem místico, nem nada disso, mas é um local onde o povo se reúne para adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. Então, por isso que você está aqui, por isso que nós estamos aqui, por isso que nós saímos dos nossos lares, conforme o Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aqui o Senhor se manifesta, aqui o Senhor, Ele nos capacita, nos enche, né, da sua presença. A igreja é isso. É importante, é bíblico, é necessário, mas o Salmo não está apontando somente para isso, vai além disso. E eu gostaria que você soubesse que você é a morada do Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo deseja habitar no seu coração, porque aonde você está, lá você também é a igreja de Jesus. Muitos dizem, nossa, essa igreja não faz nada. Faz, o que você arruma durante a semana? Você não vive aqui nesse lugar durante a semana, você está em algum lugar, e você representa o agir de Deus lá no seu trabalho, lá na sua casa, lá na sua vizinhança, lá onde você trabalha, Deus está agindo através de você, porque você é um canal de bênção, favor divino, meio de felicidade. Por isso o prédio pode ser igreja, mas só Deus pode fazer de um lugar um santuário, transformando o seu coração, trazendo você para mais perto dele. O seu interior, o coração, a vida, seus sentimentos, suas vontades se torna templo. A sua vida define se Deus habita ou não na sua vida. Ele está habitando aí, Ele está com você. Deus não habita em paredes, não se limita a esse espaço. A gente tem que ter cabeça boa, mente boa para entender a diferença disso. Então, Deus não habita em paredes, Ele habita em pessoas. Nós louvamos porque Deus está presente. Ele foi o primeiro a chegar nesse lugar. A honra e a glória e o louvor sejam dadas a Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas. Deus não está distante.
Quem reconhece a presença de Deus não consegue ficar em silêncio. Tem que respirar para a glória de Deus. A sua forma de agir, de conduzir a sua história, os seus relacionamentos, tudo é para a glória de Deus. Se você centralizar a sua vida, sua vontade no querer do soberano, provavelmente muitas coisas vão se ajustar. Se você entra na presença e permanece frio, o problema não é de Deus, o problema é seu. Porque Ele está manifestando, Ele está falando, Ele está agindo. Né? Agora, nas próximas aulas dominicais, com o livro de Apocalipse, né? Nas primeiras aulas, estudando as igrejas do Apocalipse, todo o final da carta às igrejas, que o Espírito Santo falando às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. O Espírito está falando. Todo ser que respira, louve ao Senhor. O problema não é de Deus, quando muitas das vezes nós não sentimos nada. Você está apenas a um passo de uma oração. Se você não sente nada acontecer, não é Deus o culpado disso. E também nós temos que ter a consciência de que Ele não exige de nós. Ele só apenas quer que nós nos posicionemos. Porque a fé, irmãos, a gente não consegue visualizar exatamente a essência de Deus, mas a gente consegue sentir. É como o vento. Alguém consegue captar o vento aí, ver o vento sopra para onde quer e como quer, não é? Mas ele está soprando, a presença de Deus está aqui, então pela fé Ele está presente. Então quando nós visualizamos pela fé o sobrenatural, nós não precisamos de nada nos apegar a nada material. Eu preciso que aconteça alguma coisa, eu preciso me apegar a algum item, algum material para ter fé. Irmãos, não precisa, é só você visualizar no seu coração que Deus está presente pela fé. Pela fé. Segundo, nós louvamos porque Deus reina sobre tudo. No versículo de número 1 ainda completa: louvai-o no firmamento do seu. Deus governa tudo, irmãos. Nada está fora do controle de Deus. Mesmo que a gente não tenha todas as respostas, mesmo o caos estando debaixo da soberania dEle, Ele ainda continua no controle. Quem entende que Deus reina, não se desespera. Não se desespera. Confia. Você não louva só pelo que vê, irmãos, mas por quem está no controle. Ele está conduzindo. É de fé em fé, um passo de cada vez, e é um dia de cada vez também. Então, hoje você tem um conhecimento, uma revelação da graça, da bondade do Senhor sobre o seu caminhar. Amanhã você vai adquirindo muito mais. Então você vai crescendo em graça, vai conhecendo mais a vontade do Senhor e vai tendo mais convicção. Terceiro, louvamos por causa do que Ele faz. No versículo 2 diz: louvai-o pelos seus feitos poderosos. Deus age, Deus intervém. Deus tem feito coisas que muitas das vezes nós, com os nossos olhos, nós não conseguimos visualizar, mas Ele está fazendo. Se nós pudéssemos, nesse momento, ver o mundo espiritual, existem anjos de Deus nos guardando, irmãos. Isso é uma promessa da parte de Deus, no Salmo 34, versículo 7. Os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e os livra.
o Senhor está agindo, o Senhor está nos abençoando com seus feitos poderosos, livramentos invisíveis, que muitas das vezes nós não conseguimos reconhecer na nossa caminhada, é alguma coisa que acontece. Recentemente, eu não sei se vocês conseguiram ver a notícia, um dos voos em Brasília foi cancelado, teve que ser cancelado por uma situação identificada ali que não podia sobrevoar. E quem estava lá nesse voo, nesse avião? O nosso irmão presbiteriano, nosso irmão André Mendonça. Para quem não sabe, ele é do STF, né? Mas ele estava lá. E Deus deu o livramento. Imagina um irmão desse e a nave dá um problema. E é claro que para o nosso irmão está tudo resolvido, porque se vivemos para quem? Para Cristo. Se morremos, vivemos para Cristo. Então, a morte dos seus filhos, né? Na verdade, o cristão não morre. O cristão é promovido às mansões celestiais. Mas Deus dá livramentos, portas abertas, proteções que você nem percebeu. Mas cuidado, se você não entende isso, não é falta de motivo, é a falta de memória. Nós precisamos reconhecer que os dias atrás, nós estávamos em situações que nós não conseguimos visualizar hoje, mas hoje Deus está nos dando a graça de vermos dias melhores. E se você hoje está passando por um momento, uma fase difícil na sua caminhada, não se desespere, as coisas vão se ajeitar. Acalma o seu coração, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Então é você confiar na grandeza de Deus, nos seus poderosos feitos, porque todo ser que respira, louve ao Senhor, reconheça. Memória, irmãos, memória é algo belíssimo que nós precisamos desenvolver. Gratidão é a memória do coração. É reconhecer, Pai, eu era por um triz, mas o Senhor teve misericórdia de mim. O Senhor abriu as portas para que eu pudesse ver e superar, e ter resiliência, ter contentamento, em passar pelo Mar Vermelho, tantas outras coisas que poderíamos aqui considerar. Quarto, nós louvamos por quem Ele é. No versículo 2, conforme a excelência da sua grandeza. Deus continua sendo bom mesmo quando o dia é mau. Ele continua fiel mesmo quando você não entende. Circunstâncias mudam, mas a grandeza de Deus, ela é imutável. Isso é um atributo maravilhoso da parte de Deus. Nós mudamos a nossa direção, mudamos de casa, mudamos de comportamento, mudamos de posição, mas Deus é imutável. Ele é Deus, mesmo ontem, hoje e será eternamente. E como se revela esse Deus? Porque, afinal de contas, quando nós falamos sobre a palavra Deus, parece que ele está muito distante, porque Deus se tornou um pronome, se assim podemos dizer, né? Das religiões. Todas as religiões têm um chamado Deus, mas nós identificamos esse Senhor das nossas vidas, que é Cristo Jesus. Cristo Jesus é o único Salvador, Ele é o próprio Senhor e Deus das nossas vidas. Então, a palavra Deus para a gente se refere a Cristo Jesus, porque somente Cristo é que pode nos dar a salvação. Então, se a gente for fazer uma grande pesquisa nesse século, existem muitas religiões, mas somente o cristianismo tem uma palavra diferente de todas, que é a palavra graça. Só Jesus nos justifica, porque Deus amou o mundo de tal maneira
que mandou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Jesus veio para que nós pudéssemos ter uma direção. Ele fez isso. Então, todo ser que respira, louve ao Senhor. Você está respirando aí? Parece que o negócio está diminuindo, você não está empolgado. Você está empolgado por causa disso? Louvar não depende de fase, depende de revelação. Quinto, louvamos com tudo que temos. Louvar com trombeta, com harpa, com dança. O salmo apresenta uma intensidade de variação. Louvar envolve corpo, envolve emoção, envolve espírito, irmãos. Disposição, espontaneidade, não é algo mecânico, é entrega. Deus não procura volume de voz, viu? Por mais que eu me empolgue aqui, suba o meu tom de voz, Ele não procura. Ele procura profundidade, Ele procura entrega, Ele procura os verdadeiros adoradores. Ele não oferece um louvor superficial, Ele não merece um louvor superficial, Ele merece profundidade e entrega. E sexto, para encerrar, nós louvamos porque nós estamos vivos. Todo ser que respira, sabe, na minha vida, mesmo tendo conhecimento das Escrituras, eu tive que passar pelo processo do arrependimento, de reconhecer quem eu sou e de nascer de novo. Porque a religiosidade, muitas das vezes, ela traz um certo disfarce, mas nós precisamos reconhecer, irmãos, que tudo quanto nós temos veio dele, principalmente a vida. E você vive. E você pode continuar vivendo como se Deus não existisse. Pode continuar, não há problema nenhum, você tem liberdade. Você pode, inclusive, achar tudo aquilo que você acha e considera. Não há problema nenhum. Mas o convite dessa noite, se há fôlego, há motivo para reconhecer a grandeza do Senhor. Respirar já é um milagre. Na minha infância, quantas vezes passei por momentos que achei que eu não chegaria aqui. Mas foi um milagre. E todo milagre tem um propósito. Os milagres não acontecem de forma desorganizada e nem sem anexo. Sempre tem um propósito. Se você é um milagre de Deus, se você recebeu milagres, bênçãos do Senhor, é porque Ele quer que você seja milagre também na vida das pessoas. Por que passar a vida inteira sem um propósito definido? De amar a Jesus Cristo pelo que Ele é e Ele fez e faz na nossa história. Enquanto você respira, Deus ainda está escrevendo a sua história. Sua história pode ter páginas incríveis, maravilhosos, cenas maravilhosas, se você se posicionar. Reconhecer a grandeza e a soberania de Deus. O fôlego que você tem, irmãos, não é seu. Não é seu. Foi emprestado por Deus. Foi Ele que emprestou. Porque ninguém morre na véspera, a não ser o peru de Natal. Mas todos nós temos uma senha que só Deus sabe quando vai ser. Então, por isso, o Salmo 150 não deixa espaço para a gente negociar e nem ser egoísta. Se você tem fôlego, você já tem tudo que você precisa para louvar. Então a pergunta é:
Você tem motivos para louvar o Senhor? Só com teu fôlego, só com a tua vida, já seria todos os motivos, todas as razões. Na minha vida, eu entendi que o propósito da minha vida é ser útil. E que, ao pregar a palavra de Deus, eu estaria sendo uma bênção. Então, eu respiro para o Senhor. E muitos aqui respiram para o Senhor, então você e eu, todos nós. E a pergunta também é: você reconhece? Se você tem fôlego, nós deveríamos louvar. Se você acordou hoje, nós deveríamos louvar. Se Deus te sustentou até aqui, nós deveríamos louvar. Se Ele continua sendo Deus, nós deveríamos louvar. Louvar não é uma opção para quem respira, é uma resposta para quem reconhece. Por isso a palavra de hoje é sobre isso. E hoje é o dia de alinhar o coração. E talvez você tenha se esfriado, se desanimou, se distraiu, perdeu a sensibilidade, mas ainda há fôlego. Ainda há fôlego. A chance de voltar atrás e reconhecer. Amém? A igreja de pé em nome de Jesus. Se você puder e você tiver fé para orar comigo essa oração, repetir essa oração, não que eu esteja manipulando você a fazer, somente se você tem fé de orar, e depois a gente vai levantar um clamor aqui, e você com o seu jeito abrindo o seu coração, porque se tem uma oportunidade é essa, de você, o seu coração, o batimento, as batidas do seu coração alinhar com a vontade do Senhor. Então, se você tem fé, repete essa oração comigo: Senhor, enquanto eu tiver fôlego, eu quero te louvar. Restaura em mim um coração sensível, um coração grato e um coração rendido. Que a minha vida seja mais do que palavras, seja adoração verdadeira. Em nome de Jesus. Agora é com você. Eu vou orar aqui e você ora aí também. Senhor Jesus, nós ministramos a Tua palavra. Nós expressamos aqui a nossa gratidão. O Senhor é soberano. O Senhor tem feito coisas maravilhosas na nossa história. O Senhor é grande, é poderoso. O Teu reino é eterno. O Senhor merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor, e por isso a Tua igreja te adora nesta noite. A Tua igreja reconhece a Tua soberania, Senhor, e reconhece também os livramentos que o Senhor deu ao longo da vida, pelas páginas e a história que já se discorreu, mas nós desejamos partir nesta semana, tomar essa decisão que nós vamos te louvar com intensidade. Nós não vamos medir a nossa adoração pelo que os outros querem ou pelo que os outros acham, mas nós vamos louvar a Ti, Senhor, pelo que o Senhor fez na nossa vida, na nossa história. O Senhor tem nos amado de forma incondicional. O Senhor tem nos amado de forma maravilhosa, e a Tua maravilhosa graça nos alcançou. Por isso, ó Pai, que nossos corações se alinhem à Tua vontade, e nós declaramos que nós respiraremos para a Tua glória, para Te servir, para Te amar com intensidade, e que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. Pai, abençoe a vida dos Teus filhos. Se há alguém aqui que está com o coração apertado, triste,
Revela a tua graça, a alegria do teu Espírito. Se há pessoas aqui que precisam de respostas, que o Senhor dê respostas a cada oração solicitada. Que o Senhor realize milagres extraordinários. Que o Senhor, durante essa semana, durante esse mês, possa se revelar poderosamente no coração, na família, no trabalho, em qualquer lugar. E que a obra da graça, a obra da salvação, a obra da generosidade, a obra da liberalidade, Senhor, possa acontecer em cada vida, em cada família. Nós pedimos a tua bênção sobre cada irmão, cada irmã e cada família representada. Ó Pai, nós te louvamos e te engrandecemos. Obrigado por esse período de culto que nós prestamos a Ti, e nós dizemos, expressamos como igreja: a honra e a glória sejam dadas a Ti. O Senhor é o nosso Salvador. Obrigado, Jesus. E nós profetizamos uma semana de paz, uma semana de bênção, uma semana de portas abertas, uma semana onde o Senhor se revelará desde a manhã até o pôr do sol. Nós pedimos a tua bênção, Senhor, sobre a saúde dos teus filhos, sobre as áreas, todas as áreas da vida dos teus filhos e filhas, e que a tua bênção possa nos proteger de todo mal, de todo homem mau. Nós pedimos a ti e te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Você pode aplaudir a Jesus?